E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a análise completa de outro fundo imobiliário, é um fundo imobiliário de tijolo. Faz tempo que eu não trago aqui a análise de um fundo imobiliário. Então, BTLG11, o BTLog, né, o fundo da BTG. Antes, aquele aviso, esse conteúdo tem caráter 100% educativo, não envolve nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo. O investidor deve levar em consideração seu perfil de risco e fazer uma análise mais aprofundada do ativo antes de desejar investir. Estou iniciando aqui pela gestora, né? É a BTG Pactual Gestora de Recursos. Então é a BTG Asset Management. Eles colocam já, né, no site deles que eles são a maior gestora de fundos imobiliários de FII do Brasil e realmente eles são bastante conhecidos, né? Tem vários fundos ali. Eles contam com uma ampla experiência de mercado imobiliário e com forte presença na América Latina. Oferece uma grande variedade de produtos listados e não listados, né, sendo a gestão de risco, transparência e criação de valor importante é um dos pilares dos negócios deles. Eles trazem aqui onde eles têm a maioria ali dos fundos deles. Antes, né, minha opinião aí sobre a gestora, já tive alguns fundos da gestora, não me agradou muito alguns fundos que eu tive, mas é opinião pessoal, tá? Eles são sim muito grandes, eles fazem uma gestão boa em vários fundos, né? Mas tem alguns fundos aí que eu acredito que deixou a desejar, né? Eles poderiam ter sido melhores, mas aí é uma opinião minha, tá? Antes de continuar aqui, se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, já deixa seu like aí para esse vídeo chegar a mais pessoas e ativa o sininho aí para você receber todos os conteúdos novos que eu trago aqui todas as semanas, né? Conteúdos sobre educação financeira, sobre investimentos em ações, fundos imobiliários e depois futuramente trazer alguma coisa aí sobre investimento no exterior. Basicamente, então, ele tem os FOFs, né? A parte de Corporate e MBS, tem a parte de Shopping Center, hotelaria e flat, logística e lajes corporativa. O BTLG, né, 11, é de logísticas, então a gente vai ver aqui. Vou abrir o relatório gerencial aqui para a gente fazer essa análise completa. Depois eu volto no final com um resumão aí sobre meus pontos que eu acho importantes para saber sobre o fundo e você também deve conseguir aí, lendo o relatório gerencial, tirar as suas análises e pode até cruzar aí com as minhas informações para ver se você concorda ou não concorda comigo. Deixa aqui embaixo já seu comentário se você é cotista ou não do fundo e se você gosta do fundo. Bora lá para a análise. Então, começando aqui, né? Primeiro, o relatório mensal deles aqui vai ser o relatório de fevereiro de 2021. Sim, eles são bem devagar aí, pelo que eu percebi, né? E já pelo que eu vi e venho acompanhando, eles dificilmente. Nós estamos agora no mês aí de maio e eles ainda não lançaram o relatório de março e nem de abril. Né? Se eles lançaram, eu peço desculpas aí, mas eu não consegui encontrar o site deles, né? O site do próprio BTG. Eu já vi pessoas aí reclamando, né, que fica complicado para achar as informações, onde está o relatório mensal e tudo mais. Realmente dá um trabalhinho maior, né, do que outros fundos ali que a gente joga só o ticker do fundo e o RI no final no Google já vai direto para a página, né, uma página exclusiva. Eles usam a página do próprio BTG e às vezes as pessoas acabam entrando ali no RI com o BTG como ação e não dos fundos, exatamente. Mas dá para você consultar também através do Status Invest, Fundos Explorer e os canais aí. Olhando então, o objetivo do fundo é basicamente a renda, né, e ganho de capital por meio de exploração dos empreendimentos. Então eles fazem aí, ultimamente eles estão com a gestão ativa muito boa, né? Eles vieram aí forte com essa parte onde eles conseguiram fazer algumas mudanças, vamos dizer assim, né, do portfólio do fundo, porque para quem não sabe, esse fundo é o antigo TRXL11, né? Então eles fizeram aí a compra desse fundo, né? Trouxeram para o BTG esse fundo. E aí eles estão tendo algumas modificações. Tinha alguns imóveis que eram industriais, alguns imóveis que não eram dos melhores, vamos dizer assim. E eles estão vendendo alguns imóveis e já compraram outros, né? Outros imóveis AAA. Nesse relatório já tem esses imóveis AAA que foi comprado. Então eles estão melhorando sim a qualidade do fundo. Essa parte aí da gestão está sendo muito boa na minha visão. Então, eles pagamento de proventos aí, database dia 15 do 3, pagamento foi dia 22 do 3, lembrando que esse relatório é fevereiro, então provavelmente ele deve seguir essas datas, né? Database de dia 15, pagamento dia 22. Isso referente ao mês de fevereiro e tem que olhar os demais meses. Então, principais características do fundo, né? Já fez 9 emissões, a taxa dele é 0,9 sobre o valor de mercado do fundo. Quantidade de cotas aí no mês de fevereiro estava na casa aí de 13 milhões, mais ou menos, né? Quando a gente olha aí rendimentos mensais, administrador o BTG, gestor o próprio BTG também, prazo indeterminado. O fundo traz aí um retorno de 7% em 2021, valor patrimonial na época que eu faço é 101, mas lembrando, né, fundo de tijolo, a gente acaba não levando muito em consideração o valor patrimonial. Qualquer conta que você tem que fazer para saber, né, se você acha que o preço está ok ou não, né, para entrar no fundo, na minha opinião, seria baseado em rendimento, não em valor patrimonial. O número de investidores era 84 mil investidores e ele estava com dividend yield de 6,1. Porém, olhando ali no Fundos Explorer, né, a gente consegue ver que o dividend yield dos últimos 12 meses, né, o anual, está 5,73.
E no último mês ali, ele pagou 0,63 centavos, com dividend yield de 0,55 versus a cota em relação àquele período. Ele tem um total aqui de 15 imóveis, mas a gente já vai ver aqui que ele vendeu, né? Ele acabou vendendo aí 4 imóveis, soltou um fato relevante, vendeu o imóvel de Itambé, o Supermarket do Rio de Janeiro, o Magna Vinhedo e o Cerati Vinhedo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Na época, a vacância dele financeira estava em 1,3 e o ABL total 454,9, porém isso aqui mudou, né? Ela adquiriu 3 e vendeu 4 imóveis. Esse ABL aí vai ter mudado com certeza. Ele traz aqui o histórico de resultado, né? Distribuição de proventos e os rendimentos, da onde que vem cada um. A gente olha a demonstração do resultado aqui, então a receita imobiliária dele, né? Então ele é focado mesmo em renda da receita imobiliária, vem o maior provento aqui. Tem a receita financeira de 364, fechando o total da receita aí com 11 milhões de reais. E aí, tirando todas as despesas do fundo, ele fecha com um resultado de 9,1 milhões de reais. E o resultado do fundo por cota, né, 0,70 centavos em fevereiro, porém ele distribuiu 60. Então, provavelmente eles estão fazendo aí um colchão, vamos dizer assim, para depois eles distribuírem, manterem a linearidade de caso necessário com essas vendas e compras, né? Provavelmente tem uma queda ali em algum mês e aí ele utiliza esse colchão para manter mais ou menos nessa casa de 0,60, até aí que eles fazem em linearidade. E aí chegando ali no final semestral, se ele tem um acúmulo, ele acaba distribuindo um pouco mais. Como já está um pouco atrasado, né, vou passar bem por cima aqui das informações de fevereiro, mas basicamente ele traz que o resultado aí ele mantém 0,60 apesar de ter conseguido 0,70. O fundo obteve um retorno de 7%, considerando a valorização de cota, que não serve para nada agora, né? Então esse é o ponto negativo que eu trago, que eles têm os atrasos aí em formar o relatório. Nós já entramos aqui no mês de maio, já deveria estar saindo o relatório de abril, né? Então, no mês eles assinaram a aquisição de 3 ativos AAA, eu vou mostrar aqui para vocês, e agora eles já venderam 4, que não está aqui informado nesse relatório. Falando um pouco da carteira dele, né? Receita de locação, então, eles têm aqui bem dividido, né? Porém, a maior parte ele está em Jundiaí e São Bernardo do Campo, então ele tem ali 42% praticamente do portfólio, né? Fortaleza tem 10%, aí Continental e aí vem reduzindo. O valor patrimonial está bem linkado aqui praticamente, as margens, né? Então está ali bem próximo. Ele traz aqui que o vencimento, né, dos contratos, ele tem ali a grande maioria para 2024 e acima de 2025, né? Então tá bem tranquilo, ele tem um pouco em 2022, mas bem tranquilo quanto a isso. Revisional dos contratos, em 2021 tem apenas 5%, o ano de 2022 então vai ter 21%, né, uma grande parte, mas a grande maioria para depois de 2029. Então tá bem tranquilo quanto a essa parte também. E a geografia, né? A localização, 89% da área bruta locável dele está em São Paulo, então muitos veem isso como positivo, né? Focado hoje, né, um fundo imobiliário logístico, então está dentro de São Paulo, é um meio ali onde movimenta, tem bastante movimentações ali de carga e tudo mais, e são locais, né, onde os imóveis, vamos dizer assim, acabam tendo muitas vezes um aluguel mais alto, vamos dizer assim. Mas não é a regra, tá? E outras pessoas podem ver como negativo, né? Porque ele está muito concentrado em São Paulo. Óbvio, né? É muito difícil acontecer algum problema em São Paulo, no estado como um todo, mas se mudar alguma regra fiscal, alguma coisa do gênero, isso é um risco. Mas ele tá, eu acredito que isso não seja muito problema, tá? Para o fundo tendo essa localização em São Paulo. A gente olha a indexadora, a grande maioria dele estava em GPM aqui, né? Tá em GPM, não sei como ficou aí depois dessas mudanças. Ele ainda não trouxe o relatório para a gente ver, mas estava quase meio a meio ali, 55% em GPM, 45% em PCA. E aí os inquilinos por setor, né, a grande maioria logístico, tinha uma parte de 25% em desenvolvimento, e aí entra e-commerce, varejo, celulose, então ele tem uma parte industrial sim, ainda é resquício ali do antigo, do TRXL11, mas eles estão fazendo algumas mudanças, acredito que o fundo vai focar mais na qualidade dos imóveis e ter a sua grande maioria aí em logística. Tipologia dos contratos, então 40% atípico, 60% atípico. Perfil dos ativos, né? Então 60% é logístico, 11% industrial, 2% varejo e 25% em desenvolvimento. Tipo de multa, então, né? Baseado aqui no atípico e típica, né? Então tem saldo remanescente, 13 a 18 meses de aluguel, 6 a 12. Ocupação financeira, então quando a gente olha a ocupação financeira dele, em fevereiro tinha fechado em 98. A alavancagem dele fechou com PL aí de 1,3 milhões e ele tem aqui em caixa, né, uma parte de caixas. Então, falando um pouco dos ativos aqui, né, o ativo de São Bernardo do Campo, a localização, fechando aí com uma área construída de 412 mil metros quadrados, né, e uma área potencial de mais 460 metros quadrados. Então, um terreno bem grande, né, e uma localização bem boa ali dentro da cidade, ali, vamos dizer assim, né,
São Bernardo do Campo está numa localização bem boa, né? Vamos dizer assim, está entre o Porto de Santos, entre a cidade de São Paulo, então é um ponto positivo aí para o fundo esse imóvel. Portfólio atual, então ele traz aqui de Jundiaí, né? Um portfólio aí com a vacância de 36% da área em fevereiro, que é o multiusuário. Tem a parte também do Continental Castelo Branco, então é um outro imóvel aí sem vacância, contrato típico. BRF Fortaleza, né? A parte do imóvel lá frigorífico, vamos dizer assim, né? Refrigerado. Então, na minha opinião, isso é uma vantagem, tá? Muitas pessoas entendem como desvantagem, porque se ele ficar vago, né? Vamos dizer assim, é mais difícil repor para outro inquilino. Porém, na minha opinião, eu vejo com outros olhos, né? Muito mais difícil o inquilino sair de um galpão refrigerado. Eu já tive possibilidade de visitar, né? Eu fazia auditoria anteriormente, então eu fiz auditoria já em alguns galpões refrigerados aqui na região de São Paulo. É um galpão extremamente importante, assim, e é mais fácil ele conseguir usar para quem não precisa de refrigerado do que transformar um que não é refrigerado em refrigerado. Então, para mim é um ponto importante, sim, é um diferencial, apesar de ser pequeno, né, dentro do imóvel, não vai causar nenhum impacto muito grande caso aconteça alguma coisa. O imóvel de Guarulhos, né, tá com uma vacância de 20,58. O imóvel de Embu, o imóvel de Hortolândia, né, vacância aqui baixa também de 4 e pouco. Aí tem o Rest Rock aqui em Araçatuba, né, sem vacância. Contrato atípico, tem da Fenza em São Paulo, Natura em São Paulo. Essa Cerati Vinhedo foi um dos imóveis que foi vendido, né, com uma área bruta locável aqui de 13.852 metros quadrados, então um imóvel relativamente pequeno perto dos demais que ele tem no portfólio. Magma Vinhedo também foi vendido, né, também 10 mil metros quadrados. O Itambé, São Paulo, também foi vendido, a gente consegue ver aqui, né, que são imóveis mais antigos, vamos dizer assim, e ele adquiriu aí 3 imóveis AAA, o que é bem forte. O Coche Navegantes, ele ainda continua com ele, esse aqui é o de varejo, né, a gente consegue ver. E a gente tem aqui o Supermarket Rio de Janeiro, que foi vendido também, né? Um imóvel aí que ele vendeu com 17 mil metros quadrados. E aí os eventos recentes deles, né? Lá em fevereiro, que ele adquiriu 3 imóveis, Guarulhos, Embu e Hortolândia. Trazendo aqui um pouco da cotação histórica e volume mensal, né? A gente vê que o volume mensal aqui deu uma queda aqui em janeiro e fevereiro, provavelmente muito por conta da emissão aqui nessa parte de dezembro, né? Que o pessoal acaba fazendo flipagem e tudo mais, a cota até cai um pouco. Mas aí a cotação subiu e o volume financeiro aí manteve o volume mais alto mesmo do que anteriormente. Quando a gente olha a rentabilidade do fundo, então, o BTLG no mês de fevereiro, né, deu 5% versus 0,9% do IFIX. E aí em 2021 ele já deu 7% versus 0,5% do IFIX. Nos últimos 12 meses ele traz aqui 21% vezes menos 2,6% do IFIX. E nos 24 meses acima de 50%. Aqui ele traz os novos contratos dele, né? Então, o valor de aquisição de 195 milhões de reais. O dividend yield estimado para 2021 é de 9,6 ao ano. Então, dividend yield elevado, né? Vamos dizer assim. Bem agressivo esse 9,6. Cap rate estimado de 8% e um aumento da receita aí de 0,08 centavos por cota. Mas como ele teve a venda ali dos outros 4 ativos, provavelmente deve manter ali na casa dos 60 centavos por aí. 3 ativos AAA em São Paulo, né? Então ele 80%, 87% da receita dele é localizada em São Paulo, sendo que 52% se concentra no raio de 30 quilômetros da cidade. Esse é um ponto extremamente importante, né? Na minha opinião, isso é um ponto positivo. É mais difícil ali se achar mais imóveis, os imóveis são mais valorizados, então ele tem esse ponto positivo na minha opinião. Aí a localização que ele traz, né? Um Hortolândia, um Embu e outro Guarulhos. E aí, entrando no detalhe um pouco, o imóvel de Guarulhos, né? É um modular logístico AAA. O terreno tem 33 mil metros quadrados, né? Quase 34 mil metros quadrados. Então, já somando ali praticamente 2 imóveis que ele vendeu ali, tinha uns imóveis com 10, outro com 8, outro com 16. Só esse imóvel aqui já comporta aí em área bruta locável, né? Em ABL aí, mais do que o que eles têm lá, né? Área alocada, 80%. Traz aqui algumas imagens, né? A gente consegue ver que é um imóvel bom, AAA. Ele traz dados aqui sobre o imóvel. Quem quiser entrar no detalhe aí, só abrir o relatório de fevereiro, ele já traz esses detalhes. Imóvel de Embu, né, com 67.500 metros quadrados, porém área bruta locável de 30,6 aí metros quadrados, né, 1.000 metros quadrados. A área alocada, 88%. Então, um imóvel bem grande, né? E tem uma área de terreno grande. Então, já só essa compra também, né? Já somada à outra, passou dos imóveis que ela diminuiu. Então, ela não diminui a área bruta locável com essas 3 aquisições e a venda das outras 4 ela aumenta. A gente vê também que a qualidade dele é excelente, né? E agora o imóvel de Hortolândia, né? Mais 36 mil metros quadrados de área bruta locável, um terreno de 64 mil metros quadrados. Então, provavelmente tem alguma área aí, talvez de expansão ou de melhoria. Ele traz aqui as imagens do imóvel também, é um imóvel bem forte na qualidade, né?
com várias salas de reunião e tudo mais. Aí ele traz as informações aqui pós-aquisição, né? A qualidade dos ativos. Então, a área bruta locável sobe para 420 mil metros quadrados, provavelmente tirando a venda dos outros 4 ali, deve ficar na casa ali de próximo de 380, 390. Exposição em São Paulo, né? 48% da área bruta locável num raio de 30 quilômetros e 83% da área bruta locável aí num raio de 60 quilômetros. Então, na minha opinião, isso é um ponto positivo. O aluguel médio deveria subir aí de 12,2 para 18, porém ainda sai uma queda dos que foram vendidos. E o ABL por inquilinos, aqui ele traz essa informação também. Após aquisição, ele traz aqui alguns dados, né, que tem um novo portfólio em São Paulo aí com 13%, entrando aqui nessa parte aqui, né, depois, né, trazer minha opinião para vocês aí do que eu achei do fundo. Então, bora para um resumão. Ele é um FII de tijolo, né, com mais de 10 anos aí de mercado, então é um fundo imobiliário aí que já tem bastante tempo, apesar de antes ele ser um outro nome. A gestora é antiga, a BTG já é antiga. Na minha opinião, elas estão fazendo um bom trabalho aí com esse fundo, tá? Eu não sou cotista do fundo, porém é um fundo aí que está apresentando uma gestão ativa, né, e uma gestão forte. Ele está num setor forte, que é o setor logístico, né, em sua maioria ele é logístico e provavelmente agora ele vai ficar cada vez mais, né, com a venda de alguns imóveis e aquisição, provavelmente a aquisição vai ser focada em imóveis logísticos, um setor que se provou aí um pouco durante a pandemia. Ajustando o portfólio, né, então ele está numa fase de ajustar ainda o portfólio antigo do TRXL11, e para mim, um ponto que precisa de atenção, né? A BTG aí no relatório é um relatório ok, né? Um relatório bom até, porém as informações estão bem atrasadas, né? Então a gente está falando aí em maio e ele está com o relatório de fevereiro. Então para mim esse é um ponto muito forte a se melhorar. Eles precisam dar uma melhorada nisso, na minha opinião. E também melhorar o ponto lá de tentar separar um site só para isso, né? Porque você tem que entrar no site do BTG. Lá dentro você tem que procurar a parte de fundos, renda variável, fundos imobiliários, e aí lá dentro também não está descrito como fundos imobiliários, tá? Para quem quer procurar as informações, está descrito como REITs. Então aí você tem que entrar nessa parte para conseguir achar as informações. Então, no meu ponto de vista aí, a grande ressalva, uma que eu não sou muito chegado na gestora, mas é ponto pessoal. Mas aí o ponto principal é essa parte das informações. Para mim, o fundo precisa manter os relatórios mensais ali constante, ainda mais com esse monte de mudança, né? Teve a aquisição de 3 novos, saiu 4 antigos imóveis, e aí ele precisa trazer as informações para a gente conseguir fazer uma leitura melhor e o cotista aí está mais antenado com o que está acontecendo no fundo. Comenta aqui embaixo o que você achou do fundo, se você concorda comigo ou não, referente à gestora, referente ao fundo. Você é ou não cotista, gosta dele, já era desde a época antiga, né, do TRXL. E comenta aqui embaixo quais mais fundos logísticos você tem. Eu acredito que você deve ter outros fundos logísticos também. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixe seu like, que ative o sininho para receber todos os conteúdos novos que eu trago aqui no canal todas as semanas. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, trabalhadores. Obrigado.